tivemos ir ali, né? Thor, Odin, Baldur. Tá, a gente precisa desse muro, mas, pô, cara, Tá caro. não pode, Tá caro. não dá pra pagar. Isso aqui tá muito caro, esse preço. Infelizmente, a gente vai ter que falar pro cara que não dá. Aí, Se fosse quem que é o Te Dei o Céu, Te Dei o Mar lá, Sim, o Luan Santana? o Luan Santana já faria fazer, entrega tudo já. Entrega tudo. Aí, o Loki, obviamente, calma galera, deixa o pai. Deixa comigo. Deixa o pai cuida, relaxa. Chegou lá pro cara, o consultor falou, não, beleza, fechado. Mas você vai ter que, agora eu não lembro o período, mas tipo, você vai ter que fazer em um mês. Né? Um negócio assim, o muro em volta de Asgard inteiro. Sozinho. Se você conseguir fazer inteiro sozinho em um mês, vai te dar. Eu aceito. Né? Aí vinha esse Loki. O que você tá fazendo? Não, relaxa, melhor. Ô Diego, boa tarde. Hoje teve até mais 2 funcionários seu aqui diferentes. Colocaram mais fraquinho. Mas aí o que eu comentei com o rapaz? Tem aquelas luminárias, aquela maior, que quando desliga as máquinas, elas estão acendendo. E isso aí tá errado. Ela tem que acender só quando falta luz, falta energia, não é isso? Então esse serviço a gente tem que reparar antes do bombeiro vir, né? E outra coisa que eu pedi para eles é que eu preciso de alguém pra gente dar uma volta aqui olhando esse projeto seu para saber quais as antigas demarcação a gente tem que desconsiderar. E tá uma bagunça violenta, porque antes a gente tinha um número de extintor, agora diminuiu esse número. E muito piso aqui ainda continua demarcado, tá uma confusão violenta. Aí, através desse projeto, eu quero que esteja alguém seu aqui pra gente ver onde que vai ter que pôr um extintor, onde que nós vamos recolocar, o que que a gente vai pintar pra tirar essa demarcação, pra não fazer tanta confusão na cabeça, entendeu? Porque até então agora eu não consegui colocar extintor em lugar nenhum por causa dessa bagunça que ainda tá, entendeu? Ô, Rose, essa parte eu não mexo. Na verdade eu mexo, mas eu fazer um sistema independente. Então o Luizinho até me falou sobre isso. Isso não tá no escopo, tá bom? Sim, tá tudo certo. Beleza. Aí, o cara, o consultor falou assim, eu só quero usar meu cavalo. Só preciso do meu cavalo. Beleza. Merda. Beleza. Aí começou. E não é que esse desgraçado... Ô Diego, boa tarde. Hoje teve até mais 2 funcionários seu aqui diferentes. Colocaram mais fraquinho. Mas Ô, Rose, os extintores estão conforme o projeto também, tá? Estão conforme o projeto. E ele deixou alguns extintores pra mais. Isso o Luizinho já fez também, tá bom? Leandro, você explicou isso pra ela, eu expliquei todo dia, eu mando o mesmo áudio pra ela explicando que eu não vou fazer isso. Ela volta no mesmo assunto, cara. Eu acho que vai ter que eu e você junto lá, vai explicar ela, cara. Por isso que eu tô reforçando isso, cara. Eu falo e ela volta no mesmo assunto. Era um construtor ridiculamente eficiente. Não só ele era muito forte para carregar as pedras e colocar, e o conhecimento dele era muito bom, como o cavalo dele, o Svaldfari. Eu tenho pronúncia bem babaca de geológica. Mas tem que ser, né? Entendeu? Entendeu? Eu não falo Asgard, eu falo Asgard. A pronúncia nórdica, tá? Bem babaca. Aí, o Svaldfari, ele era muito rápido, então ele conseguia, e forte também, então ele conseguia pegar e buscar as pedras para construir esse muro numa velocidade tremenda. E começou, e vamos lá, e constrói uma parede, mais uma torre, e vai, e os deuses assim, puta merda, Loki, o Loki, calma aí, calma galera, vai dar bom, confia em mim, o Odin tava, cara, eu vou arrancar o teu couro, seu merda, que você fez, cara? Nós temos uma honra a zelar aqui, a honra nórdica, até que uma hora ele falou assim, Loki, se você não resolver isso aqui, cara, você tá fudido, eu vou te dar uma coça que você nunca mais vai se recuperar. Eu falei, tá bom, vou dar um jeito. Aí o Loki pegou, o Loki tem a habilidade de se transformar em animais, né? Ele percebeu que era o cavalo que fazia a diferença. Era o cavalo que realmente, não que o construtor não fosse bom, o construtor era muito bom, mas o cavalo que buscava as coisas, as pedras, os equipamentos, blá blá pra ele, que realmente fazia a diferença. Daí ele falou, já sei. Aí ele virou uma égua e falou, eu vou distrair e vou levar o cavalo pra longe, pro meio do mato, some e beleza, né? E daí, sucesso, o cara não vai conseguir terminar, porque ele não vai ter essa velocidade. Então, chegou perto lá, Loki de égua, deu uma piscadinha pro Svaldfari, e o Svaldfari disparou. A questão é que o Loki subestimou a velocidade daquele cavalo. E ele correu. O Loki, eu juro que ele tentou correr o máximo que ele pôde. Mas, Não deu. no fim das contas, não deu. E ele foi enrabado em forma de égua. E a melhor parte dessa história, o Loki engravidou. Em forma de égua, o Loki engravidou do Svaldfari. E daí, mas, enquanto isso, voltando para o núcleo da construção, o construtor, obviamente, ele não conseguiu. Ele estava indo bem, ele já estava bem avançado, mais da metade. Mas ele, sem o cavalo, ele não conseguiu terminar.
E ele, cara, ele ficou puto e chegou entrando lá no Valhalla. E, cara, o que vocês fizeram? Deve ter sido aquele Loki que tirou meu cavalo, que massa, não sei do que. E daí nisso, ele tipo, acabou perdendo o controle, tinha um feitiço e ele era um gigante disfarçado. Né, os inimigos dos deuses nórdicos. Quando viu que ele era um gigante, Thor não pensou duas vezes. Ele já virou o martelo e deu na cara dele. Explodiu a cabeça do construtor. E beleza. Nisso, nada do Loki. Né? Entendeu? Então é até bom, né? Ele dá uma sumida, porque ele tá... Tava tomando um vinho, na verdade, nessa hora. Assim, beleza. Aí, meses depois, volta o Loki carregando um cavalinho em seus braços. Um cavalo de 8 patas, chamado Sleipnir, que é o filho dele, do qual ele é a mãe. O Loki não é o pai, o Loki é a mãe do Sleipnir. Daí você fala, puta, mas que bizarro é esse. Só pra falar dos filhos do Loki já dá um tema por si só. Aí ele pegou, mostrou, chegou, ficou mais na cara do Loki, quando ele chegando, e aí pessoal, né? Um manto em volta assim, o Sleipnir, e esse cavalo de 8 patas, e depois, mas nossa, cavalo, whatever, que é o Loki deu o Sleipnir de presente pra Odin. E o Sleipnir, quando cresceu, se tornou o cavalo oficial de batalha do Odin, que o Odin montou no Ragnarok. Esse cavalo do qual o Loki é mãe, de quando ele foi estuprado por um cavalo. Por causa da merda que ele fez. Tudo tinha um motivo. Tudo tinha um motivo. Cara. Não sei se vocês conhecem, deve conhecer, né, o livro Deuses Americanos do... Sim. Tá? E ela volta no açúcar, tá? E vai que o bombeiro tá redondo, cara, entendeu? Questão do bombeiro, esse primeiro galpão, eu vou passar lá pra dar uma conferida, né? Pra ver se os meninos comeu o moço, mais pro bombeiro, tá certinho. Falta só essa questão da RT aí. Eu vou falar com ela. New Game, onde ele coloca essa teoria que enquanto tem alguém acreditando em um deus, ele tá vivo, né? E quando os deuses começam a perder essa adoração, eles começam a ficar fracos e podem até morrer, né? Eles morrem na morte da crença, né? Morrem na morte da crença. É bem interessante, né, essa visão. E aí quando tem essa vinda para o novo continente, para o novo mundo, né? Muitos deuses vieram, né, com esses povos que vieram colonizar aqui os Estados Unidos, a América Central, a América do Sul e tal, e trazendo esses deuses ganhando nova vida, mas concorrendo com os novos deuses, né, que são criados no mundo de hoje, que é o dinheiro, a tecnologia. Deus da internet, Deus das entradas. Exatamente, é legal essa visão. Mas vamos falar um pouco da mitologia greco-romana. Então, que mitos que você conhece, que personagem, alguma coisa que te chama a atenção? Cara, tem vários, né? Eu acho que o mito do Sísifo é legal. Sim. Mas o que acontece lá, Leandro? Tem um dos extintores que tá pra mais, que tá lá já dando da casa, deixa pra mais. Agora, se ela vai manter lá isso, ou se ela não vai manter, é critério dela, cara. Entendeu? E ela já tem um negócio lá, então deixa. Entendeu? Tem equipamento pra mais lá, tem. Extintor que eu tô falando. Mas já tá lá, então deixa. Se ela quiser tirar, fica a critério dela. Deixa o projeto pra ela lá. Quando for fazer a próxima recarga, ela fica a critério dela recarregar ou não. Sim. O maior mentiroso da história. Então, qual que é a história do Sísifo? O Sísifo tem a ver com o cara se fudeu ou não? Porque tem a ver, né? O cara Arregou, se fudeu. arregou todos ali, Sinto muito, todos. todas essas piadas eu já fiz no meu canal. Então tá- Todas elas. E o Sísifo deu. Todas as piadas eu já fiz elas. Tá. Mas o Sísifo, ele era conhecido por cara com a maior lábia da história. Tinha o cara, um vizinho dele tava roubando, ele estava desconfiado que o vizinho dele tava roubando tava roubando as vacas, né, o gado dele, e daí ele pegou, pra ter certeza disso, ele marcou o casco de várias das vacas e depois foi dar uma passeada lá, se deu uma olhada embaixo e falou, olha, tá aqui, ó, não sei do que. E daí ele, agora eu não vou lembrar os detalhes, porque isso é pré-mito oficial do Sísifo, né? Tá. Mas ele conseguiu resolver isso lá com o cara, pegar de volta e transou com a filha dele, ainda. Mas daí o mito principal é que o Zeus, numa das suas famosas escapadas extraconjugais, estava em forma de águia, carregando uma moçoila, uma ninfa, para ter
né, para exercer o coito com ela. E daí o Sísifo, que era um rei, avistou do alto da sua torre isso. E ele é um cara muito esperto. Ele viu uma águia carregando uma moça. É Zeus, não tem outra, né? E ele avisou ele foi até o Asopo, é um deus rio, que é pai dessa ninfa. E daí falou, eu sei o que aconteceu com a tua filha, porque ele estava desesperado procurando. Mas eu só vou falar se você construir uma fonte pro meu reino aqui, porque eu só tava enchendo o saco dele. Não, ele é um rei super cuzão, tipo assim, eu vou fazer o que é necessário para manter o meu cargo e o meu poder. É só isso, né? E então, eu falo, se você conseguir criar essa fonte aqui de água doce pra mim, claro, tá, ele fez pra ele, e daí ele falou. Daí o Aspo chegou lá, mas daí quando chegou lá, o Sísifo não falou que era Zeus, só falou que foi uma águia que passou pra lá, o Aspo chegou lá, Zeus tacou 2 raios na bunda do Aspo e ele saiu correndo, entende? Mas o Zeus ficou sabendo disso, que teve um X9 ali na parada, e daí o Zeus chamou o Thanatos. Inclusive, outra palavra, né? O deus da morte, eutanásia, é o Thanatos. E daí pegou e falou assim, mata esse filho da puta. Só isso, eu não quero nem perder meu tempo, só mata esse filho da puta. E aí o Thanatos foi lá e daí, cara, vocês estão muito claro. Não que os outros não sejam, mas é que você fala assim, o Thanatos, o deus da morte, capa de álbuns de metal, caveira, capuz foice, o escambau. E daí quando você vai ver o mito dele, enfim... Aí ele foi lá, era muito famoso por ter correntes, né? Até mais do que a foice em si, né? A foice veio posteriormente. Chegou lá, e daí, como o Sísifo já desconfiava, né? Que ia dar uma merda. Daí quando o Thanatos chegou lá e falou, eu vou te prender, já vou te matar, e acabou, né? Aí o Sísifo falou, calma, ok, só antes, grande Thanatos, eu estou maravilhado com a sua presença. Eu nunca imaginei que um deus pudesse ser tão magnífico quanto você, tão imponente. Eu aceito de bom grado, está tudo bem, eu cometi um erro. Eu posso apenas tocar as suas correntes magníficas por um instante antes de você me levar? Thanatos, porra, tudo pimpão ali assim. Não, tá bom, por um momento, não tem tudo, eu sou foda, beleza. E entregou, quando ele entregou as correntes, o Sísifo pegou a corrente, jogou em volta e prendeu o Thanatos. Trouxa. Entendeu? E amarrou. E a partir desse momento, a morte estava acorrentada. Logo, as pessoas não morriam mais. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Simula, aí no canal Simula Jogos, né? Zerinhas à parte, estamos aí no caminho para encontrar as Nornas. Elas não podem se esconder para sempre. Às vezes já. Sinto alguma... Eu esqueci de passar, né? Essa aparição glacial vai ser de... Ah, pega essa cutscene! De montaria mista. Legal, hein? Fosse desrespeitado. Que loucura essa missão, meu não! Passamos no teste. Não pareceu um sucesso. Parece que a porta desapareceu. Ela não funcionou. Deve ser delas. Pode ser delas. Uma carta. Puta que pariu. Não são comuns por aqui. Deve ser delas. Pode ser delas. Vou perguntar. Isso. Calma, garota, calma. Isso. É a mula!
legal. Ô, deixa eu sentar aí também. Ué. Boa! Olha só, olha só. Ficarem longe dos lagos dizendo que uma kelp afogaria elas. Claro que nenhuma kelp faria isso, só se fosse desrespeitada. Ou seja, então, é engraçado que ele é o primeiro ser, o primeiro deus que se incomodou foi o Ares, o deus da guerra. Que basicamente eu falo no meu canal, eu falei, pô, o que adianta matar os caras se eles não morrem? É. Né? E eu assim, não adianta, eu não consigo mais matar. Como é que assim? Agora os caras não morrem? E beleza. Aí teve a história, ele foi atrás, foi reclamar com o Hades, não sei do que, aí o Hades teve que ir atrás, não sei do que. Ele tentou passar um migué de novo, assim, já resumindo a história. Levou, tomando coisa um pé da orelha, ele levou ele pro submundo pra falou, agora você não vai escapar disso aqui, chega. E tacou ele lá no submundo. Antes de sair, de ser levado, antes de chegar essa segunda comissão para levar ele, né, e resgatar o Thanatos, o Sísifo chegou para a esposa dele e falou: não enterra o meu corpo, não faça os ritos oficiais que são importantes para a cultura, não enterra o meu corpo. Beleza, tá bom. Aí beleza, chegou, veio lá o Ares, não sei o que, levaram ele pro submundo. Lá, ele tava lá caminhando pelo... agora outra coisa, ficou lembrando as curiosidades uma em cima da outra. O submundo ele é dividido em 3 níveis, né? Na verdade, ele tem um monte de coisa, mas principalmente 3, se você for ver, né? Então, o Tártaro, que eu tô dizendo do Tártaro do Dente, é como se fosse... como se fosse o inferno daquilo. O submundo não é inferno. Não é o inferno. Não. O submundo é o reino dos mortos. Tá. É o reino onde todos os mortos, sem exceção, vão. Então o Tártaro é onde os prisioneiros, os deuses que fazem cagada vão lá para serem punidos, e as pessoas más, ou os não heróis e tal, vão para lá para serem punidos. Aí você tem o oposto, que é são os Campos Elíseos. Os Campos Elíseos é tipo o paraíso. É o paraíso, florido, bababá, para onde todos vão. E no meio você tem o equivalente de limbo, purgatório, que as almas só vagam, que é o campo de Asfódelos. Ou como eu gosto de chamar, isso mesmo, ou como eu gosto de chamar o campo de Asfodelos. Asfódelos. Então, aí o Sísifo provavelmente estava lá vagando pelo campo de Asfódelos. E tem os rios que levam o rio Estígio, o principal, mas tem o rio... Assim, no meu entendimento, tá, cara? Aí isso aí tem que ser com ela. Eu tô te passando isso porque ela te pergunta. Então, se ela te perguntar, você saber explicar pra ela. Mas isso aí eu tô tentando alinhar com ela, tá, cara? Eu falo A, ela entende C e D. Por isso que eu tô te falando. Então, eu te falo, se ela te perguntar, você também tenta colocar isso na cabeça dela. Eu falo D, ela entende D. Entendeu? Vai ficar disso, pode falar a mesma língua. Tem o rio do esquecimento. É o rio Leto, acho que é o do esquecimento. Se não me engano, eu teria que ver. E daí nisso, a Perséfone, você sabe, a esposa de Hades, que também é sobrinha dele, deusa da primavera, rainha do submundo, estava lá passeando e ela vê ele, né? Ela tinha visto ele chegando, o Sísifo sendo trazido pelo próprio marido dela. E daí ele tá na cabisbaixa, e o Sísifo fez questão de ficar perto de um jardim que ele sabia que ela passava de vez em quando, né? E daí ela falou, tudo bem, não sei do que, ele puxou um papo, não, tô triste, porque, né, minha mulher nem enterrou meu corpo lá em cima, sabe? Que triste, eu só queria ajudar o meu povo, sabe? Eles precisavam de uma fonte, eu só queria ajudar, e cara, ela deixou meu corpo, né? Eu conheço mulher, ela não enterrou essa merda, sabe? Se eu pudesse voltar um dia pra terra, pra poder garantir que o meu corpo recebesse os enterros dignos, né? Toda essa parte cultural importante, é percebe, não tem vendo. Começou a chorar, fez ali um por trás, por debaixo do pano e deixou ele, mas você vai voltar, né? Daqui um dia. Claro, volta, meu Deus. Sísifo saiu e sumiu no mundo. Nisso. Então, ou seja, pela segunda vez ele enganou a morte. E daí, eu fico imaginando a Perséfone tendo que chegar assim, então, amor, queria te falar uma coisa, né? Já fazendo massagem, eu fico imaginando. Mas eu acho que sempre o senhor tem que resolver tudo nessa porra. Aí ele pegou, chamou o deus Hermes, o deus dos viajantes, que ele também é um deus safo, né? E falou, cara, eu não posso sair aqui de novo. Dá um jeito de deixar esse cara. Eu não sei onde é que ele sumiu pela Grécia, não sei onde ele tá enfiado, acha ele e traz ele aqui. Aí, me saiu, também levou muito tempo, sei lá quanto tempo, mas encontrou e trouxe ele de volta, escondido, não sei em que quebrada que ele tava. E daí nisso, aí eu falei, então tá. Né? Aí Hades sentenciou. A princípio você é só vagar pelo campo de Asfodelo, mas agora
por como você resolveu abusar de novo, agora você vai pro Tártaro. Então ele recebeu o castigo, que todo mundo conhece, de ter que empurrar uma rocha gigantesca pra cima de uma montanha, e toda vez que a rocha chega lá no alto, ela rola pro outro lado, ou dependendo do mesmo lado, desliza, e daí ele tem que começar a empurrar de novo, e ele tem que fazer isso pra sempre. Pra sempre. E sabe, Léo, que essa história do Sísifo é tão legal. E voltando naquilo que, o quanto que esse pensamento mitológico, as histórias influenciam as criações de hoje. Eu tava lembrando dessa coisa de enganar a morte. Tem um comercial do... Pode falar marca? Tem um comercial daquele Veloz. O carro só tem 3 portas, né? Ele tem 2 na frente e uma atrás. E aí tem um comercial que o cara que criou isso, ele fala do Sísifo na criação, da coisa de brincar com a morte. A história é a seguinte: começa o comercial numa estrada, assim, então um casal de namorados ali, e tem uma... Atrás tem uma convidada, uma pessoa, né? Termina a conversa, o cara deu a carona, a pessoa abre a porta, na estrada deserta, abre a porta, quando abre a porta vem um caminhão, uma velocidade absurda e corta, quer dizer, matou a pessoa, corta. Ah, não, antes disso, antes de abrir, do outro lado da rua você vê assim aquela foice, a mão, e a morte está chegando, né? Uhum. Então a morte começa a ir na direção dela, na hora que abre a porta, o caminhão vai e bate e mata, aí corta. Aí tem o mesmo comercial de novo, só que no Veloster, né? Aí de novo o casal tá conversando, a pessoa vai sair do carro, que tal, só que não tem a porta do lado que vai pra rua. Aí mostra a morte. E a morte começa a atravessar e daqui a pouco o caminhão vai e mata a morte. Então, na verdade, assim, é tão seguro que ele mata a própria morte, né? E segundo o publicitário, isso foi inspirado exatamente no mito de Sísifo. Ah, é? Sim. O Thanos é um imbecil. Esse é um visual maneiro, mas ele é um retardado. Tem o visual aí do Thanatos, isso aí? Se for pegar artes, tem, putz, você maneiríssimo. tem coisa pra caramba, né? Sim. Não, muito, com certeza tem artes Não inspiradas. é o Thanos, tá? Não é o Thanos, né? Thanatos. Uma selfie, né? É. Outra história você quer contar? Tem várias aí, Não, né? mas, cara, diz aí um personagem, um mito, qualquer coisa, um monstro, um herói. Não, eu acho legal a gente falar sobre esse lance do Electra e Édipo, né? Uhum. Tem Os complexos, né? Os complexos, né? Da onde vem isso daí? Acho que esse você pode falar melhor que eu. Então, na verdade, Ah lá, toma. É isso? Não, tem vários designs diferentes. Eu gosto do visual mais cadavérico e esquelético dele. Ah, tá. Mas são artes, são maneiras Claro, diferentes claro. de representar. Tem uma skin do jogo do Smite, eu tô fazendo propaganda também, mas que eu acho muito maneiro. Mas, então, a coisa do complexo de Édipo, na verdade, assim, não dá pra gente ir fundo tentando fazer um paralelo no fenômeno, né, psicológico com a mitologia. São coisas diferentes. O Freud, ele se inspira numa determinada ideia, né, de que existe uma espécie de um determinismo. A gente estava almoçando agora, estava conversando sobre isso, sobre a ideia de um determinismo ou não. Então, por exemplo, o que acontece no mito de Édipo é que ele de fato recebe existe uma informação dos pais dele e eles tentam de qualquer maneira evitar que aquilo aconteça, né? E o que vai acontecer é que ele vai ter relação com a mãe e vai matar o pai. Em essência é isso. Eles tentam evitar de todas as maneiras. E exatamente isso faz isso acontecer. Então, assim, na lógica da psicanálise, tem um paralelo desse determinismo. Toda criança mais ou menos vai passar pelo mesmo processo. Vai ter um momento em que a criança e a mãe, eles fazem quase que uma simbiose. Tipo assim, a criança e a mãe é a expressão máxima do amor daquela criança, e na cabeça da criança é só para ele. E tem um momento em que a vida, isso em psicanálise chama de função paterna, diz o seguinte: não é só você, tem uma terceira coisa, é o pai. Então assim, eu te amo, você é meu mundo, mas na hora de dormir eu durmo com seu pai. Então a criança começa a experimentar uma espécie de um sentimento ambíguo, na verdade contraditório. Tipo assim, poxa, eu me inspiro no meu pai é um cara legal, meu pai é um cara tão legal que ele conquistou minha mãe, que é o alvo do meu amor, mas ao mesmo tempo eu tenho ódio desse cara. Porque esse cara tira de mim... Tá no meu caminho aí. Tira de mim a minha mãe e tira de mim, inclusive, a minha certeza de que eu sou tudo pra minha mãe. Entende? Então, assim, na verdade, nasce dali um desejo ambíguo de, admirando o pai, ser parecido com ele, mas ao mesmo tempo de matar o pai, que matando o pai, tira o pai do caminho. Então, assim, é claro que a história, o mito em si, vendo uma perspectiva psicanalista, são coisas diferentes. Sim. Mas, em essência, eles falam de uma espécie de um determinismo que mais ou menos todo mundo vai passar. Entende? Segundo a psicanálise. E é um processo traumático, e é em função desse trauma que você começa a construir sua personalidade. Entendeu? Se você não passa por isso, pode até ser pior. Entende? E o mito qualquer. Não, o mito eu acho que quase todo mundo conhece, porque teve filme só, que tem o Rei Laio, e daí ele foi
no Oráculo de Delfos, o Oráculo de Delfos tem que renderia um papo mais interessante que ele, mas o que falou que ele ia ser morto pelo próprio filho, aí ele pegou o menininho, prendeu também numa árvore, um negócio assim, depois só que ele foi resgatado, o tempo passa, ele estava passando de carruagem, ele já era adolescente, eu acho, o Édipo, inclusive o nome Édipo vem de Edipodos, pés furados. Pés furados. Pés furados, por causa que ele foi pregado pelo pé na árvore onde ele era bebê. Ah, é? Aham. E daí ele se meteu numa briga de trânsito e coincidentemente era o pai dele, e daí ele matou o pai dele, sem saber. Aí ele chegou num determinado reino, que era o reino de onde ele veio, mas ele não sabia. Aí tinha um monstro, a Esfinge que as pessoas associam muito à mitologia egípcia, mas tem na grega também. E que tem aquele enigma famoso, né? Que quem não conseguia decifra-me, eu te devoro, não sei o quê. Ele vai assim, de manhã, e daí ele vai, eu vou conseguir, eu vou derrotar, eu vou decifrar e vou matar essa criatura com corpo de leão, asa de pássaro e cabeça de mulher. E daí foi lá, e daí vai o enigma, né? De manhã tenho quatro pernas, quatro patas. Quatro né? patas, Quatro patas, de tarde tem duas, de noite tem três. De noite tenho três, o que eu sou. E daí fala, daí ele chegou à conclusão de que é um ser humano, né? Você Engatinha, pé, bengala. Acho uma forçação de barra dizer que bengala é uma perna, uma pata. Acho que a Esfinge estava roubando. Que nem o Bilbo fez com o Sméagol. O que eu tenho no bolso? Seu cu, Sméagol. O Bilbo. Pô, como é que você sabia o que tem no bolso? Que merda é essa? Nossa, zoou pra caralho. E daí a Esfinge pegou e se jogou da montanha e morreu. Detalhe, ela tinha asas, ela podia voar, mas ela morreu. Porque ela foi de vergonha mesmo, ela queria morrer. Só pode ser. Daí, ele casou com a Jocasta. Beleza, daí anos depois, que ela tava vendo maldições e peste, pragas, eles foram de novo no Oráculo de Delfos. E daí só quando você descobrir quem matou teu pai, e daí mais pra frente, aí entra o Tiresias, outro também. Que é sensacional. Tiresias é sensacional. Tiresias é um profeta cego. Tem toda a história de porquê que ele serve. E daí o Tiresias pegou, bem resumidamente, falou, brother, foi você que matou, hein? Não querendo falar nada, mas, porra, você me chamou aqui, mas foi tu que matou. Né? Seu louco, será que seu cego, seu senil, caralho. Mandou ele embora. Eu tô falando um monte de palavrão, não sei nem se pode. Aqui. E daí, agora, no meio do podcast, eu pergunto se pode falar palavrão. E daí, mais pra frente, ele acabou realmente descobrindo. Ele foi atrás dos pais adotivos dele, e daí eles admitiram: não, porque a gente pegou, a gente achou você ali no reino tal, não sei do que. E daí, nisso, a Jocasta descobriu também, ela se enforcou, e o Édipo furou os próprios olhos e saiu em exílio. E foi embora. E alguns dizem que a filha dele, a Antígona, que tem uma história também, um negócio, isso faz parte do Édipo Rei, aquela história, peça do Sófocles. Sim. E daí saiu desgraçado da vida. É isso. Mas só um detalhe que é importante. Que é isso aí? É o Tiresias. Esse é o Tiresias. O Tiresias é maravilhoso. Adoro o Tiresias. E só um detalhe importante, Vilela, assim, quando a gente escuta muito falar em complexo de Eletra como se fosse um espelho do complexo de Édipo feminino. Não é? Não é. Porque, na verdade, assim, pelo menos a teoria do complexo de Édipo, que nasce lá com o Freud, uma ideia do Freud, ele não fala em nenhum momento de Eletra, não tem nada disso. E ele fala que o complexo de Édipo acontece para o menino e para a menina. O que acontece é que para a menina é um pouco mais complicado ainda, porque, ao mesmo tempo que ela odeia o pai, ela tem raiva da mãe. E assim, mas a menina precisa espelhar na mãe. Então, assim, na verdade, para o homem e para a mulher aconteceria o complexo de Édipo. O que aconteceu é que depois, um outro teórico lá na frente tentou, assim, deixa eu fazer um paralelo para o mundo feminino. E aí chamou de Electra. Mas a rigor, complexo de Édipo, pelo menos na linha psicanalítica, né, ela ocorre de maneiras diferentes para homens e para as mulheres. Não é o paralelo direto entre uma coisa e outra, entende? Eu achava que era um paralelo. Muita gente diz isso, mas de fato, assim, pelo menos na teoria original, né, tá longe de ser. E a Guerra dos Titãs? Começa com Sayonara Reis? Como que é? Mais uma vez, todas as piadas ruins eu já fiz. Citando os Titãs, eu coloco quando eu falo da Guerra dos Titãs. Fiz todas, cara. Piada ruim é comigo. Aí a história já é um pouquinho mais longa, né? Porque daí vai desde da origem, né, dos deuses, do que começou. O que eram os Titãs? Os Titãs são a geração, basicamente, acima da geração de Zeus. Digamos, do pai e dos tios de Zeus. Tá. Porque
Vamos lá, vamos... Anterior aos deuses, né? Seria anterior aos deuses do Olimpo, por Os exemplo. deuses do olho. Na verdade, De tem tempo tanta a coisa. gente tá falando? Cronologicamente falando. Cronologicamente. Dá pra montar mais ou menos. Perfeito não dá, mas mais ou menos você consegue montar uma cronologia. Na verdade, primeiro ele tem que ver essa questão do termo titã. Porque tem gente que vai falar assim, ele é tal personagem é um titã, não é um deus. Não existe uma definição clara, específica. Tudo isso é uma bagunça. Mitologia é uma zona inestimável. Então, agora não branco que eu ia falar. Você quer só dar um complemento nessa bagunça. Se você pegar assim na Grécia, por exemplo, o pensamento mitológico ele é exatamente anterior ao pensamento filosófico. E é com a filosofia que vem aquele princípio de não contradição lógica, né? A filosofia ela prima por exatamente buscar lógica no raciocínio. Como a mitologia, o tempo mitológico ele é anterior ao tempo filosófico, a lógica não é importante. Leandro, uma boa tarde, tudo bem? Desculpa estar te incomodando. Rapaz, eu tô com a diretoria aqui em Betim e me fizeram uns questionamentos sobre a aquisição das placas, tá? Então, o questionamento que eles me fizeram, eu não tive condições técnicas para responder. E eu preciso da sua ajuda, tá? Eu vi que aqui, naquela solicitação que a Transbetim passa, ela sinaliza, né, que as placas é uma forma de mitigar, né, o nosso percurso, né, as nossas mediações. Só que assim, o questionamento da diretoria é o seguinte: Alessandro, eu preciso da lei ou de uma normativa que desde quando existe essa vigência, tá? Então eu pesquisando, e eu localizei a condição da lei municipal, da lei complementar, do plano diretor do município de Betim, tudo isso eu localizei, tá? Mas das placas eu não localizei. A única coisa que eu localizei das placas fala assim, ó, com base na análise do RIC, propõe medidas mitigadoras ou compensatórias para reduzir ou eliminar esses impactos. Aí fala da implantação de placa, né, de sinalização, de construção de rotatória, implantação de calçada, melhoria, iluminação. Mas assim, eu não consegui localizar nenhuma norma e nenhuma lei e nem a vigência. E eu estou sendo questionado. Será que você consegue me auxiliar nesse quesito, fazendo favor? Eu sei que a hora já passou, não precisa responder hoje, mas amanhã, dentro do possível, me posiciona, fazendo favor. Até porque essa diretoria vai permanecer aqui até amanhã, entendeu? Na hora do almoço, mais ou menos. E aí, depois disso, eu tenho que mandar tudo por e-mail. Se você puder me ajudar, eu te agradeço. Boa tarde. Poder ser filho de alguém, daqui a pouco eu sou mais velho do que o meu avô, sim. Isso pode acontecer. Não, exato. Aí tá, os termos, né? A minha visão é que todos os personagens, eles são divindades, eles são deuses. Mas daí você tem subcategorias de deuses. Então você tem os deuses primordiais, que foram os primeiros. Você pode citar Caos, Gaia. Depois você tem os deuses titãs. Essas divisões englobam quase todos os deuses. Tem alguns que eu não sei exatamente onde colocar. Aí os titãs, que seriam filhos de Gaia com Urano. Urano é filho de Gaia. Então já entra na questão incestuosa. Não tem como. Mitologia é repleta. Só fazer um comentário rápido antes disso. Só para até separar, que uma das possibilidades que tem de separar Titã de deuses, por exemplo, é que os deuses, justamente naquele viés religioso, a eles têm cultos. Então tem templos, tem cultos, tem uma série de coisas associadas aos deuses. Sim. E não necessariamente aos titãs. Eu nem sei se existe algum titã que tenha a ele associado um templo. Eu acho que tem, mas eu não garanto. Mas via de regra, quando você fala de deuses, você está falando assim, existe um culto religioso associado a ele. Existe um rito associado a ele. Todos são divindades, todos são sobrenaturais. Sim. Mas alguns têm a ele, têm seguidores, têm devotos e assim por diante. E todos são uma divindade de alguma coisa. Principalmente esses grandes, né? Eles são associados a alguma coisa, né? O Cronos do tempo, né? Porque até o Cronos é uma bagunça também, porque ele é uma fusão de tem dois Cronos diferentes que se escrevem diferente, um é com H e o outro. Tá nesse livro que eu te dei, eu falo sobre isso, logo no início. Não vou entrar, essa é a parte mais chata do negócio, não vou entrar. Mas então, deuses primordiais, deuses titãs, que seriam os filhos de Gaia com Urano, inclusive o Cronos, que é pai de Zeus, aí tem os deuses do Olimpo, aí você tem os deuses rústicos, os semideuses. Não é uma coisa clara, não tem como fazer uma wiki, né, discernindo exatamente cada um, mas você consegue mais ou menos distribuir. E daí a Guerra dos Titãs foi simplesmente, a essa altura, Cronos já havia, a pedido da mãe, cortado o saco de seu pai Urano, que caiu no mar, e a espuma, segundo a versão de Hesíodo, gerou Afrodite. Eu curto mais a versão do Homero, que Afrodite é filha de Zeus e Dione, mais por uma questão de genealogia, mas a versão mais conhecida, justamente por ser a mais bizarra, é essa. Né? O Urano era um
escroto, não sei, sem que, no pun intended, né? Mas ele era um escroto. E daí a Gaia pegou, falou pra vocês precisam me ajudar. Esse cara, ele é muito bosta, ele aprisionou os outros filhos. Ela tinha os filhos monstros, né? Os Ciclopes e os Hecatônqueros. Ciclopes, um olho só. Né? Os Hecatônqueros são criaturas que têm 100 braços e 50 cabeças, cada um. Né? Vai desenhar um negócio desse aí. Nossa. E tudo isso dentro dela, né? Não, daí ele aprisionou eles dentro dela. Quem que é esse daí? Vamos lá. Esse é o Cronos. Esse seria uma representação do Cronos devorando um dos seus filhos, que já é uma parte mais pra frente. Não, que já tá chegando dentro da guerra dos Titãs. E as artes não tem como achar uma coisa consistente. Cada uma é representada de uma maneira. Entendi. De maneira mais monstruosa, tá? Eu Mais gosto humana. eu gosto da pegada mais videogame, do Titã, do monstro, do negócio, Sei. mas que não existe uma versão certa. Mas mesmo essa imagem assim, do Cronos comendo, né, o filho, também tem uma referência, também tem um paralelo, uma metáfora com a vida, né? Tipo assim, o tempo vai devorando Sim. todos nós o tempo inteiro. Então assim, nós somos sistematicamente, diariamente devorados pelo tempo. Pô, Né? essa metáfora é muito Sim, forte. é uma explicação póstuma, né? Que assim, não foi por causa disso. Depois que já deu aquela bagunça, puta, como é que nós vamos justificar o Cronos? Porque o Cronos, na verdade, ele é um deus da colheita. Ah, é? Entendeu? O Cronos, especificamente pai de Zeus, né? Porque o Cronos, com H, com O, ele sempre foi o do tempo, mas eles seriam outro, e daí eles se misturaram, e depois, então são deuses diferentes. É que nem Santíssima Trindade, é 3 coisas e é uma só, e não questiona. É assim, não tem... Aí o Cronos, né, derrubou o pai, ele virou o novo rei dos Titãs nesse momento. Só que ele usurpou o pai e ele não virou um cara bonzinho. Ele falou, não, eu não vou libertar esses monstros aí, deixa aí, né, na barriga dela, porque Gaia, ela é o planeta Terra, né, então, quase tudo está nela, vocês param pra pensar, mas enfim, estavam aprisionados dentro dela. Daí a Gaia falou, puta, agora eu vou ter que chegar e mais pra frente achar outra pessoa pra me ajudar pra fazer mais cara aí também. Aí Cronos casou com a sua irmã, uma outra titã, Reia, deusa, dentre outras coisas, da maternidade e tal. Só que daí quando ela começou a ter filhos, né, Gaia profetizou que os filhos dele, um dos filhos dele iria destroná-lo, assim como o Cronos destronou o pai. Então, o Cronos fez o cara, tem que fazer alguma coisa. Só que ele foi mais esperto que o pai, porque enquanto o pai escondeu os filhos dentro da barriga da mãe, o Cronos resolveu comer os filhos. Então, cada vez que um filho nascia, né, e daí foi nasceu Hestia, a deusa do lar, nasceu Hera, a deusa do casamento, nasceu Deméter, a deusa da colheita. Não necessariamente nesse momento. Você imagina, pronto, agora você é deus disso. Não sei quando. Não sei se tem que fazer faculdade para virar deus de alguma coisa. Eu não sei quando que eles viram deus de alguma coisa. E daí veio o Hades, o Poseidon. E veio também. Quando nasceu o sexto, ela não aguentava mais essa dor de ver os seus filhos, a Reia, né, serem devorados. Aí ela pegou uma rocha, enrolou em um pano, chegou pro Titã, que imagina, até nesse caso faz sentido que ele seja muito grande, porque você não perceber que você está comendo uma pedra é foda. Então, e daí ele tá aqui, pequeno Zeus, ele tá dormindo. Que come pedra. Sabe o Eu fiz essa piada também, tá? Eu fiz essa piada também. Você não vai ganhar de mim. Você não vai ganhar de mim, cara. Tá. E ele come? E daí... Ele come a pedra? Exatamente. Ele comeu a pedra, beleza, e ela pegou o bebê, o pequeno Zeus, e deu pra Gaia cuidar. E daí a Gaia, junto com os animais, a natureza, o negócio lá, na ilha de Creta, Zeus passou a ser criado lá em segredo. Quando ele cresceu, ele disse, eu vou cumprir a profecia da minha avó, a avó Gaia, e eu vou resgatar os meus irmãos, que estão presos dentro dele, e destronar esse tirano, o meu pai tirano. Aí, a história é bem legal quando você vai pesquisar, ver os detalhezinhos, é bacana, porque daí ele chegou até lá, o reino dos titãs, eu ia dizer disfarçado, mas na verdade ele nem precisaria estar disfarçado, porque o pai dele não conhecia ele. Então ele chegou, tipo assim, eu queria ser um servente aqui, trabalhar pra você. E daí foi lá trabalhar na taverna, limpar bêbado de vômito, não sei. E trabalhando pro pai dele, ele conseguiu criar um laço, um bom trabalhador, dedicado e tal, embora os titãs tratavam ele que nem lixo lá.
Só que o... De novo um branco, né? Meu déficit de atenção é foda, né? Quando tem que contar uma história que tem muitos detalhes, quando tem muita coisa, os pedaços todos eles se juntam, vem na minha cabeça, o déficit de atenção atrapalha. Mas enfim, ele conheceu nessa ilha, antes de sair, na verdade, a deusa Metis, deve ter que botar todos os nomes, né? Que é a prima dele. E daí eles se apaixonaram tal, e juntos resolveram destronar o pai. E daí ela pegou, fez uma poção mágica pra ele, não sei do que. Aí ele foi trabalhando, ele colocou secretamente na bebida do Cronos. Cronos tomou, vomitou os filhos pra fora. Aí começa a Guerra dos Titãs. E daí nisso, os Ciclopes... tem a questão a história é longa, né? O Zeus libertou os Ciclopes e os Hecatônquiros, que estavam presos dentro da barriga de Gaia. E os Ciclopes, eles eram excelentes ferreiros. E daí foram os Ciclopes que fizeram o raio de Zeus. Foram esses Ciclopes que forjaram isso. E daí Zeus, né, basicamente, aproveita e faz aí um negócio pros meus irmãos também. Né, pelos meus dois irmãos homens, né, os homens que vão pra batalha, vão guerrear. E daí, beleza, quando começou a batalha, um Ciclope entregou o raio para Zeus, outro Ciclope entregou o tridente pro Poseidon, e outro Ciclope entregou o elmo da escuridão, que é um elmo que permite que o Hades fique invisível. Pô, de novo, que acho isso, alguma imagem disso, é legal essa parada. É maneiríssimo, parece coisa de super-herói mesmo. Ou mesmo do Senhor dos Anéis. E de novo joga pro Plutão, né? Que é aquele planeta que tá lá no final, que ninguém sabe muito. Exato. Tudo acaba fazendo muito sentido. E daí eles lutaram, daí nessa hora já tinha o Atlas grande, um dos maiores guerreiros, diz que ele era muito forte. Eu tenho uma imagem do Atlas do God of War, só que ele é exageradamente musculoso. Daí eu falo que depois olha lá, que legal essa imagem. Exato. Não sei qual título que seria esse, mas eu conheço essa imagem. Mas que daí, nessa imagem que eu penso do God of War, eu falo que ele é o deus do trapézio descendente. Depois desse porra! Caraca, o negócio aqui. Mas daí lutaram e no final derrotaram. Os conseguiram derrotar os deuses depois de uma batalha de 10 anos. Tiveram outros deuses envolvidos também, né, de ambos lados, uns titãs da segunda geração. E daí, do lado dos deuses, ainda veio mais o Prometeu, né? O Prometeu, que ele é ele é outro primo de Zeus, ele é um titã da segunda geração. Então, se tivesse um quadrinho pra eu desenhar a genealógica, ficaria mais fácil. Mas enfim, Prometeu traiu no bom sentido, né? Os titãs, ele tirando, e ele ficou do lado de Zeus, né? O Prometeu que criou o homem, filho do barro. Então você tem lá os deuses, futuramente seriam do Olimpo, Prometeu, e eu cito também... então, junto com eles, o deus Kratos, né? Só que... Caramba, velho! Pode ser que não... Mano! Olha isso, cara! Cara, olha isso! Parece o Júlio Balestrini, né? Entendeu? E daí, aproveitando que o Kratos tá ali embaixo, né? Só que esse Kratos, da mitologia, não é esse. Embora ele é o deus da força, ele é extremamente... Ele era violento, agressivo. Então, eu acho que... Com certeza teve uma inspiração desse Kratos em cima desse Kratos da mitologia aqui, né? Outro termo, né, que acabou tendo um impacto grande na sociedade, né? Porque o Kratos que gerou o termo, né, cracia. Então, você democracia é a força do povo. Pois é, então, tudo que tem cracia é do Kratos, a força, o poder. Grande poder. Sim. Então, Kratos, e a irmã do Kratos, que é a Nike. E eu sei que se fala Nick, porque, mas se eu sempre brigo com ele porque o certo é Nick, não é Nike, não. Não é Nike? Não é errado, sim. Não é uma deusa americana. Exato. Mas eu chamo de Nike porque a marca do tênis fez inspirado nessa deusa. Porque a Nike é a deusa da vitória. De fato, a logo do tênis depois coloca. É baseado na asa dessa Nike. deusa. Na asa da deusa. Em algum lugar que tinha esse símbolo aí da deusa que... E na Turquia, se não me engano, que tinha isso daí. Sim. Não, tem estátuas, tem estátua, né? Alguma coisa. Na Grécia, em outros lugares, sim, sem dúvida. O logo da Nike é exatamente assim, um segmento da asa de Nick, né? E daí eu chamo de Nike, mesmo sabendo que não é assim que fala o nome da deusa. Lá que volta a Federação Mineira de Futebol, depois de um tempo como vice-presidente da CBF, ele chegou a ser vice-presidente da Federação Mineira também, e foi presidente da Federação Mineira de Futebol entre 2014. O vídeo tá quebrado, né? E mostra exatamente esse mesmo. E daí eles lutaram, venceram. Cronos foi mandado pro Tártaro.
a parte mais terrível do, como eu mencionei, do submundo para ser punido eternamente, porque os deuses são imortais. É. Né? Tem... Não tem como. Filme. Foi até bom você ter me mandado isso, mano. O pessoal alterou a data do compromisso que a gente tinha para dia 22, mano. Vai ser uma formação para palestrantes, negócio da igreja, do UFC, depois da tarde. E vai ser no dia 22. Tá, um deus? Então, a gente pode entrar nisso também. Tá, depois a gente fala sobre tem um detalhezinho. Mas em geral, não. Tá. Ao contrário do que o God of War fala. Aí o Atlas, ele recebeu um castigo diferente. Ele recebeu o castigo de carregar o céu nas costas. Sim. Aquilo que eu tinha falado antes, que depois confundiram e começaram a falar que ele estava carregando o mundo. Mas foi esse castigo, você vai carregar pra sempre, você nunca mais vai sair daí. Vai ficar carregando, porque... E daí até dá pra especular um paralelo, tipo, será que... Olha lá. É isso aí. Ah, mas é uma forçação de barra. É uma forçação de barra também, hein? Vai tomar banho, cara. O mundo. Tá. Ao contrário do que o mais terrível do, como eu mencionei, do submundo, pra ser... Que tem a asa e o... Tem uma estátua bem interessante, assim, que inclusive tá quebrada, né? E mostra exatamente esse segmento. E daí eles lutaram, venceram. Cronos foi mandado pro Tártaro, a parte mais terrível do, como eu mencionei, do submundo, pra ser punido eternamente, porque os deuses são imortais. É. Né? Não tem como matar um deus? Então, a gente pode entrar nisso também. Depois a gente fala sobre isso. Tem um detalhezinho. Mas em geral, não. Tá. Ao contrário do que o God of War fala. Aí o Atlas, ele recebeu um castigo diferente. Ele recebeu o castigo de carregar o céu nas costas. Sim. Aquilo que eu tinha falado antes, que depois confundiram e começaram a falar que ele estava carregando o mundo. Mas foi esse castigo, você vai carregar pra sempre, você nunca mais vai sair daí. Vai ficar carregando, porque... Daí até dá pra especular um paralelo, será que... Olha lá. É isso aí. Ah, mas é uma forçação de barra. É uma forçação de barra também, hein? Vai tomar banho, cara. Olha só. Mas na verdade o Olha, designer... inspirado, pô. Não, o design que criou essa logo, ele se inspirou nessa Sim, estátua. mas podia ser na minha unha. Quando eu corto a unha, é igualzinho da Idaná. Que fala, nossa, foi inspirado na minha unha depois que eu corto, no dedão. É a foice de Thanatos. Ele tava com preguiça, na verdade. Né? Por que você fez esse logo? Aí ele criou toda uma história. Isso aí. Quando na verdade ele só Já tava lá, né? Exato. E daí o Atlas teve que carregar. E daí no final só faltou eles decidiram que eles iam estabelecer a base no Monte Olimpo para morarem, onde seria a base principal deles, que é a montanha mais alta da Grécia. Tem muita gente que acha, o Olimpo estiver nas nuvens, né, lá no céu. Tem essa representação, né? Só que não, é no topo da montanha, do Monte Olimpo, que existe essa montanha. Mas naquela época eles não tinham a visão que existia alguma coisa além daquilo, era naquele monte mesmo, ou não? É a montanha mais alta que eles conheciam. Tá. Né? E aí, por ser tão alta, a ideia é que pode ter nuvem no intervalo. Mas não tá no céu, não tá flutuando, é no topo de uma montanha. Bem a coisa artística. E daí, só falta a gente decidir, então agora vamos dividir. Porque agora é a gente que manda na parada, tiramos, sobe nova direção o bagulho agora. Então, aí tem variações da história, mas aqui é o ponto, que eu acho que é mais legal, é que Zeus pegou um saco, colocou 3 pedrinhas de cores diferentes, eles foram tirar no palitinho. Eles foram tirar no palitinho, isso. E daí, então tá, pra ver quem vai ficar com o céu, com os mares ou com o submundo. Sendo que ninguém queria ficar com o submundo. Claro. Mano, esse ar deve ter saído uma bosta aí. Filme. Foi até bom você ter me mandado isso, mano. O pessoal alterou a data do compromisso que a gente tinha para dia 22, mano. Vai ser uma formação para palestrantes, negócio da igreja, do UFC, depois da tarde. E vai ser no dia 22. É lá de baixo. Tá tudo bem com vocês, criança, Fernanda, todo mundo na paz de Deus? O comandante não vai conseguir, infelizmente, dessa vez. Mais uma vez. Porque trocaram a data da formação de palestrantes com o SCC, né, no Encontro de Casais, que eu ia ter ido e tal. E vai ser no dia 22, em Bonfim, mano, de 8 da manhã até as 3 da tarde. Aí como começa mais cedo, né, se começasse mais tarde a gente podia até ir direto. Mente, dessa vez. Porque trocaram a data da formação de palestrantes com o SCC, né, no Encontro de Casais, que eu ia ter ido e tal. E vai ser no dia 22, em Bonfim, mano, de 8 da manhã até as 3 da tarde. Aí como começa mais cedo, né, se começasse mais tarde a gente podia até ir direto. Mas aí muito provavelmente já vai ter acabado. Da Terra, um lugar que ou é muito quente ou é muito frio, e você vai ser odiado por todo mundo, né? Então, o reino dos mortos, porque você é visto como o Deus, não é? De lá é visto como um
um demônio que quer tirar os seus entes queridos de você. Entendi. Né? E eu falo no Vicente que você só é o cara que organiza a República dos Mortos. É basicamente isso. E pune, né? E o carcereiro dos prisioneiros. Daí, a versão que eu acho que é a mais conhecida, mas se não é a mais, sem dúvida é uma das, que Zeus pegou, Zeus, ele era um cara, ele foi bem intencionado tudo que ele fez, e ele era um cara muito carismático, mas de humilde ele não tinha nada. Ele falou, pô, eu comecei esse negócio, eu que libertei. Olha lá, esse é o Monte Olimpo? Monte Olimpo. Imagino que seja. Olha! É isso aí. Porra, legal, a visão é realmente acima das nuvens, ó. É isso aí, exatamente. Então, visto de baixo, você não vê um monte, entendeu? Sim. Aí Zeus pegou, deu uma espiadinha antes de pegar. Olha só, peguei o céu. Sou o deus dos céus agora. Dei sorte. Dei sorte, né? Poseidon, que também não queria pegar o submundo, deu uma olhadinha e pegou. Ah, sou o deus dos mares, agora. E a Hades, que agora de novo vai falar que eu fico puxando o saco do Ares, era o único honesto da parada. Ele foi inocente. Entendeu? E daí ele pegou a última pedra, ficou com o submundo, ele sabia que os outros tinham trapaceado, mas ele não tinha como provar, né? Então ele aceitou, sendo um cara responsável, o cargo, e foi pro submundo. Só que tipo, ele basicamente foi, entre aspas, pra não voltar mais. Tipo assim, eu não quero mais saber, então tá bom. Então, seus pão, vocês ficam aí, eu vou cuidar do meu negócio e cuido de vocês. E assim se encerra a Guerra dos Titãs, também conhecido como Titanomaquia. Titanomaquia. Tem uma representação aí artística da Titanomaquia? Deve ter várias, né? Devem. Sim. E essa. Aí que tá. Esses contos, vocês falaram que não tem muita lógica. Esse evento vai influenciar alguma coisa depois ou não existe depois, não existe antes? Influencia tudo, na verdade é uma história contínua, né? Então, tem uma linha do tempo? Quando eu fui começar o Mitologia, né? O meu quadro, Mitologia que eu... Parece alguém com a língua portuguesa, né? Mitologia. Exato. Não, o nome é mais porque é o guia de mitologia, sim. E também fazendo um paralelo, tipo assim, meu nome é Guilherme Álvaro, então assim, Guia, e o nome do canal também é Guilherme Analisa. Tá. Então você junta várias camadas ali, e eu finjo que foi tudo proposital. Tá bom. Porque eu sabia de tudo isso quando eu escolhi. Tá. Mas é isso que tá falando, você perguntou? Essa linha do tempo, uma coisa... lá, essa é uma imagem que fizeram da Titanomaquia, né? Então, eu geralmente... Se uma coisa gera outra, esse evento vai o que vem depois, leva em conta isso? A timeline. Ou as histórias são meio... tipo, tem um MCU, tem um universo compartilhado da mitologia, ou tipo, cada um cria uma história e tanto faz? Eu quando fui começar, eu coloquei como um desafio pra mim, de criar o MCU, o Mitologia Cinematic Universe. De tentar juntar, porque ninguém... Eu falei assim, procurei na época, isso em 2018, né? Procurei na gringa, procurei aqui, falei, ninguém, as pessoas só contam os mitos isolados, sem nenhuma preocupação com ordem. Eu falei, cara, eu quero tentar pegar esse desafio impossível, porque não tem como você organizar tudo, porque tem muita contradição. Mas, assim, se você usar um pouco de bom senso e souber cortar uma coisinha aqui, ignora esse aqui, escolher uma versão, escolhe a outra, você consegue montar. Até porque tem umas mais famosas que outras. Exato. Ficaram. As histórias menos conhecidas, portanto, você fala, ok, então essa aqui eu vou deixar de lado para poder encaixar o resto. Porque são duas coisas que não tem como bater. Então, muita coisa, assim, algumas não, mas muitas você tem. Então, isso, por exemplo, essa história da Titanomaquia, ela tem mais uma historinha, que eu não sei até que eu vou ficar chato, o cara, professor de história, contando mito aqui. Pô, mas a ideia é essa, né? Então, beleza. Se ficar chato, vocês me avisam. Tá? O Kratos grita. Exato, vai ter que gritar que nem o Kratos. Tá. Só dizer que você perguntou da continuação, será que eu falei da Guerra dos Titãs? Você perguntou se isso influencia mais pra frente alguma outra história. Justamente, é isso que me cativou. Então, porque a princípio eu falo, não, mitologia é um monte de mito desconectado e não tem nada a ver. Aí, eu fui ler isso 7 anos atrás, mais ou menos, a história do Minotauro. Que é outra história. Assim, é sensacional, insana, né? Insana. Não, assim, maravilhosamente insana, eu adoro. Possivelmente é a que mais impactou, porque foi por causa da história do Minotauro que eu falei. Sabe quando eu entrei em contato com a história do Minotauro? Com Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Porque você é velho. Todos nós. Todos nós. Não, você não. Então, não, porque vocês são velhos. Sim.
mas eu conheço. Minha mãe. Vamos terminar o programa agora? Acho que já deu, né? O cara chamou de velho na cara dura, assim. Cara de 34 anos, cara velho, tá louco. A minha amiga Mara vive me chamando de velho também. Eu tenho que chamar alguém de velho. Tá. Vou jogar, vou só chamar alguém mais velho que eu aqui pra jogar. E aí? O que tem o Minotauro? Por que você achou interessante? Então, não, só dizer que daí. Cara, eu quero contar isso. Eu queria fazer um vídeo, porque eu só analisava filme na época, né? Agora até voltei com o quadro herói e vilão e tal, mas. Eu queria fazer um vídeo contando, mas eu não posso. O meu jeito, sei lá, perfeccionista, doentio. Eu falei, se for pra contar essa história, as pessoas vão ficar sem contexto. Eu precisaria começar do começo. Tá. Eu falei, então tá bom, então eu vou criar um quadro pra contar as histórias da mitologia, buscando contar na ordem cronológica da melhor maneira possível, tentando pesquisar as referências junto a esse aqui, tal, referência cruzada para tentar montar da melhor maneira possível uma ordem. E daí eu comecei em 2018 o Mitologia, e daí 4 anos depois eu cheguei no Minotauro que eu queria contar, entendeu? Foi basicamente isso para organizar todas as histórias. Mas voltando, o impacto da história, né? Com o Minotauro eu vi que peraí, essa história que se conecta com uma outra história muito famosa, até depois podemos falar sobre isso também, e que eu não sabia, que eu conhecia por cima as duas personagens, mas eu não sabia que uma era diretamente conectada com a outra. Mas eu queria falar da Guerra dos Titãs, que aí ela acabou, teve a questão lá da profecia, a Gaia falou pro Cronos, você vai ser destronado por um dos seus filhos, e parará. Quando Zeus se tornou o rei dos deuses, o rei do Olimpo, Gaia ainda não estava satisfeita. A interpretação que eu dou, agora estou dizendo, a minha interpretação é que ela não queria que os seus filhos, ela é a mãe terra, ela não quer ver nenhum filho aprisionado, sofrendo. E o Cronos, apesar de ser um tirano, não sei do que, ele era um filho dela. Então, e esses titãs todos foram mandados pro Tártaro para sofrer. O Atlas foi lá ter que carregar o céu nas costas e tal. E a Gaia falou, mas não era isso que eu queria ver todos os meus filhos livres, né, sem tirania e sem prisão e sem sofrimento. Mas o Zeus falou, não, peraí, meu pai fez muita merda que não dá pra manter ele livre. Aí ela falou assim, então tá, Zeus, você vai ser destronado também pelo primeiro filho homem que você tiver. Né? Eu já tô dando, tipo assim, a minha visão, eu já vou alinhando as histórias, polindo um pouco as arestas. Então, justamente para dar essa cronologia que existe, certo? Eu vou levemente polindo as arestas da história para se encaixar um pouco melhor, mas levando muito em consideração o que realmente está nos mitos. E daí, Zeus já estava casado com Metis, aquela que eu falei antes, aquela uma ninfa titã, é difícil definir direito, deusa da prudência, se não me engano, né? E quando Gaia falou isso, Metis já estava grávida. Aí o Zeus ficou assim, ok, e agora? O que eu faço? Aí, seguindo o caminho dos seus pais, que a gente manda pra barriga, come não sei do que, Zeus também não fez diferente, não foi muito, muito longe do caminho. Zeus chegou pra Metis, né, e falou, cara, eu vou precisar, ela é esperta, eu vou ter que bolar uma tramóia aqui, um negócio. Aí falou, os deuses na mitologia grega, acho que todos têm a capacidade de se transformar em animais. Ah, é? Daí ele falou, vamos fazer uma brincadeira, vamos competição. Quem consegue se transformar melhor em animais? Falou, bora, vamos ver se você ganha de mim. Daí aí falou, vamos se transformar em animais grandes. Virar elefante, rinoceronte e tal. Que beleza. Acho que empatamos, né? Ok, tá. Vamos tentar virar animais menores, talvez seja mais difícil, né? Fazer mais detalhe, alguma coisa. Então virar um tigre, leão, né? Empatamos de novo. Então, a gente vai ter que virar uns animais muito pequenos agora. Esses são os mais difíceis de todos. Ele falou assim, se você conseguir virar uma mosca, você ganha. Eu dou pra você a vitória. Pô, então tá fácil. Aí ela virou uma mosca. Quando virou uma mosca, ele pegou e comeu. Óbvio, né? Trouxa. Entendeu? Aí ele pegou e engoliu ela. Aí, beleza. Ele ficou tranquilo. Me livrei da maldição. Ao contrário de Cronos, que esperou o filho nascer, eu já comi ela grávida. Rafinha Bastos ficaria orgulhoso. Inclusive. Aí... Metis continuou. Só que o que ele não sacou é que Metis, sendo possivelmente uma deusa, né, era imortal, ela continuou viva dentro dele, em forma de mosca. Então, eu dizer que era uma gota d'água, mas eu gosto mais da versão do mosquito. Ela continuou grávida, a gravidez prosseguiu, e ela deu à luz dentro de Zeus.
Aí, com as últimas forças que ela tinha, né, em forma de mosquito dentro, é muito zoado, mas é maravilhosamente zoado. Com as últimas forças que ela tinha, ela mandou o bebê para dentro da barriga, para a cabeça de Zeus, para a testa, para a cabeça dele. Aí os anos foram passando, Zeus, cara, tô com dor de cabeça. Hefesto, dá um Dorflex aí, porra, né? Ai, caramba, tá foda a dor de cabeça aqui, né? Aí o Hefesto, não sei se já sacando o que tinha acontecido. Ah, detalhe que o Hefesto, ele não é médico, ele não é deus da medicina, nada, né? Mas tipo assim, ele é o deus da forja, o deus dos ferreiros, né?